Hoje vou trazer o tema condomínio. Isto porquê? Porque o condomínio às vezes pode ser uma carga de trabalhos e por vezes é uma questão de saber as regras para conseguir que tudo decorra pelo melhor. Os prédios podem ser uma propriedade vertical ou uma propriedade horizontal. Se for uma propriedade vertical, temos frações que têm a possibilidade de ser independentes, mas cujo proprietário é uma pessoa ou uma entidade. Portanto, todas as frações têm o mesmo proprietário. No caso da propriedade horizontal, temos várias frações e cada fração tem o seu proprietário. Portanto, há vários proprietários e depois temos a fração e temos as partes comuns do edifício. A fração é a nossa habitação, que é só nossa. E depois temos as partes comuns do edifício, que são as partes que são de todos, como por exemplo as escadas, os elevadores, alguns terraços. Portanto, numa propriedade vertical temos o domínio de uma só pessoa, tem o domínio da totalidade do prédio, e na propriedade horizontal temos o domínio de várias pessoas, daí o condomínio. A gestão do condomínio pode ser interna, portanto ser realizada por algum proprietário ou mais do que um proprietário do prédio, ou pode ser externa, portanto através de uma empresa de gestão de condomínios. O regulamento do condomínio é obrigatório a partir do momento em que temos 4 condóminos e é no regulamento do condomínio que se encontram os direitos e os deveres dos mesmos. Nomeadamente o uso das partes comuns, como é que devemos usar as partes comuns e como é que devemos lidar entre condóminos. Os condóminos têm deveres e têm direitos. E basicamente, sabendo os deveres e os direitos, conseguimos viver em harmonia. No condomínio temos algumas limitações, nomeadamente a segurança, a manutenção da linha arquitetónica e o arranjo estético da fachada do condomínio. Além das despesas, temos que ter atenção ao ruído, aos animais de estimação e ao seguro contra incêndio. Em relação à segurança, nós não podemos fazer obras ou quaisquer alterações que ponham em causa a segurança do edifício, nomeadamente nas paredes mestras do mesmo que seja na nossa habitação. Relativamente à manutenção da linha arquitetónica, temos a questão, por exemplo, das marquises. Para a construção de uma marquise na nossa habitação, na nossa propriedade, temos que pedir autorização em Assembleia de Condóminos e também temos que pedir autorização à Câmara. Nós temos um período que é o período noturno e o período diurno. O período noturno é das 22 às 7 da manhã e o período diurno é das 7 da manhã às 22. Qualquer ruído que se faça nesses períodos terá as suas consequências. Por exemplo, se estivermos no período diurno e houver um ruído e eventualmente algum condómino faça queixa, o que acontece é que poderemos ser abordados pelas autoridades para fazer cessar o ruído assim que for possível. Se estivermos num período noturno, seremos abordados pelas autoridades para cessar imediatamente o ruído. Temos também a questão das obras, portanto, que não deverão ser feitas ao fim de semana. Devemos sempre comunicar ao condomínio para que todos os condóminos estejam a par de que está a haver obras e, portanto, vai haver um pouco de ruído. Relativamente ao número de animais domésticos autorizados em cada fogo, segundo a lei, são 3 cães ou 4 gatos, no máximo de 4 animais. Pode o condomínio, em Assembleia, reduzir este número. O seguro contra incêndio é obrigatório. Portanto, cada proprietário deve ter um seguro contra incêndio que protege não só a sua habitação, mas as partes comuns que lhe correspondem e deve ser entregue um comprovativo do seu pagamento ao condomínio. Caso o proprietário não faça o pagamento do seguro contra incêndio, deve o condomínio fazê-lo em nome do proprietário e depois ter direito de regresso sobre esse valor pago. Ou seja, depois tem que solicitar ao proprietário que faça o pagamento do seguro ao condomínio. Os condóminos têm que pagar a sua cota, cada um paga a sua cota do condomínio. Implica todas as despesas que o condomínio tem, nomeadamente a utilização, como a água e a luz, de conservação, que são as pinturas dos prédios, despesas, por exemplo, de serviços, que é o jardineiro, a empregada, eventualmente o porteiro. Existem também as despesas de inovação, que são aquelas que estão associadas a inovações no edifício, como, por exemplo, mudar os intercomunicadores a áudio para intercomunicadores de vídeo, por exemplo, colocar tetos falsos nas entradas. Outra inovação que podemos ter é, por exemplo, a instalação do elevador. Um prédio antigo que não tem elevador, pode ser feita a instalação do elevador e, por exemplo, só os condóminos que usufruem do elevador é que fazem o pagamento desta despesa. E, portanto, imaginemos o resto do chão não faz o pagamento da despesa do elevador. Esta situação ocorreu com um cliente meu que vivia num prédio antigo e, de facto, viu a inovação a acontecer e, portanto,
Para ele servir, uma vez que ele morava num quarto andar, ele fez o pagamento, portanto, da inovação, enquanto os vizinhos do resto do chão não o pagaram. As cotas são feitas por permilagem ou percentagem, ou seja, o prédio é o 1000 ou o 100, conforme estivermos a falar de permilagem ou percentagem, e depois cada condomínio tem a sua percentagem, portanto que fará tanto o pagamento sobre a mesma, como terá o número de votos correspondentes também. Mais permilagem ou mais número de votos, mas também o valor da sua cota a pagar é maior. Normalmente, esta permilagem é feita por área, mas pode ter outras circunstâncias também na equação. À partida, todas as despesas do condomínio estão previstas na cota e, portanto, não temos que pagar mais para que as coisas corram de uma forma regular. No entanto, há despesas extraordinárias que não se estava à espera e que podem resultar na necessidade de criação de uma cota extra e que, portanto, os condóminos, para além da sua cota mensal, têm mais um X para pagar. Se não pagar, temos que recorrer aos tribunais, que têm custo associado e que demoram o seu tempo, ou então aos julgados de paz, que têm mais facilidade em resolver a questão, mas têm que pagar. Existem algumas estratégias para evitar o incumprimento por parte dos condóminos no pagamento da sua cota de condomínio, como, por exemplo, a criação de algumas sanções para o caso de os condóminos não pagarem o condomínio atempadamente. Outra estratégia é o envio de comunicações escritas a informar que se pretende avançar para uma ação em tribunal. Uma situação que não pode ocorrer é a fixação numa zona comum do prédio dos condóminos devedores. Portanto, a situação tem que ser tratada assim, mas com o próprio e não em praça pública. A jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais vão no sentido de que não terá que ser a pessoa que adquiriu o imóvel a pagar as dívidas de condomínio anteriores à sua aquisição. O que é que se sugere? Sugere-se que quando se adquire um imóvel se peça uma declaração ao condomínio ou ao administrador do condomínio em como não tem dívidas.